Olá, amigos. Está conosco Orson Peter Carrara, que é natural de Mineiros do Tietê e reside em Matão há 20 anos. Ambos os municípios são do estado de São Paulo. Espírita de nascimento, está aposentado, dedicando-se à divulgação espírita, com palestras, livros e intenso trabalho virtual em seu canal do YouTube. Autor de 20 livros, é palestrante conhecido em todo o Brasil, com quem temos a imensa alegria de conversarmos hoje no programa. Ao final, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Orson. Olá, Ivone. Que satisfação retornar ao programa tão bem lembrado, tão tradicional desta iniciativa que nos abrilhanta o coração, que nos dá muita satisfação. É uma honra imensa estar contigo novamente, Ivone. O nosso abraço aos telespectadores. A alegria é nossa também, Orson. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Conforme nós já nos referimos, você realiza um trabalho intenso de divulgação da doutrina espírita. Principalmente nos dias atuais, o espiritismo está despertando muito interesse nas pessoas. Qual é a orientação que você dá àqueles que querem conhecer o espiritismo? Pois é, Ivone, essa é uma pergunta muito pertinente neste momento em que a divulgação virtual desperta a atenção e interesse de muita gente. Porque antes, nos tempos presenciais, nós tínhamos as nossas atividades realizadas nos centros espíritas presencialmente. Com a internet, com o advento, já existia antes, mas nós não estávamos utilizando de maneira tão intensa. Com a pandemia, nós tivemos uma explosão virtual e por toda parte há gente produzindo conteúdos espíritas. Isso despertou a atenção de muitas pessoas. E, sem dúvida nenhuma, despertada a atenção, a pessoa tem vontade de conhecer mais proximamente, de conhecer com mais conteúdos, com mais profundidade os conhecimentos. E não há dúvida nenhuma que, em se tratando de espiritismo, a pessoa que se interessa pelo estudo tem de conhecer primeiro as obras fundamentais apresentadas pela codificação espírita organizada por Allan Kardec. Então, nós vamos ter as obras fundamentais, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que são as 5 obras fundamentais. Mas o próprio Allan Kardec indica para o iniciante que ele leia primeiro o opúsculo O que é o Espiritismo, para inteirar-se primeiramente desse conteúdo que introduz o assunto. É interessante você fazer essa pergunta, porque esta semana mesmo eu tive um contato de uma pessoa que está sentindo uma percepção diferenciada, algo que não consegue explicar. E nós conversamos muitas vezes, foi um interesse despertado por este momento. Nós conversamos muitas vezes e nós o indicamos imediatamente nesta ordem, mas incluindo também que ele pesquise o Livro dos Médiuns para entender essa questão da existência dos espíritos. O capítulo 1 do Livro dos Médiuns, existem espíritos ou há espíritos, e lá a pessoa poderá raciocinar amplamente sobre esta existência e a interferência no mundo físico, para que não caiamos, Ivone, em armadilhas, em situações que comprometam o exato conhecimento do espiritismo. A base, pois, é Allan Kardec. Orson, os espíritos superiores têm enviado mensagens através de médiuns renomados sobre a importância de mantermos a fidelidade doutrinária na divulgação do espiritismo. A divulgação nos dias de hoje tem atendido essa orientação? Quais os cuidados que a pessoa que busca conhecer o espiritismo deve ter ao procurar a literatura espírita?
Muito oportuna a pergunta, Ivone, porque com esta multidão de lives atualmente em curso no planeta, e especialmente no Brasil, na divulgação do Espiritismo, há que se ter todo um cuidado para não se enganar. Nós temos dito, inclusive temos um artigo que publicamos, não se deixe enganar, porque apesar da multiplicação das lives, das experiências virtuais, com palestras, com entrevistas, um grande número de conteúdos muito bem produzidos. Mas lembrando a parábola do joio e do trigo, nós também temos conteúdos comprometedores. São poucos, mas existem. São poucos e não chegam a afetar a qualidade dos conteúdos produzidos com qualidade. Então, o que nós queremos dizer ao internauta que toma contato com esses conteúdos, para se proteger de enganos, para se proteger de informações falsas ou comprometedoras, é sempre analisar. Analisar com o critério da seriedade, do bom senso e do discernimento, que são recomendações trazidas pelo próprio Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Em palavras mais práticas, ou em outras palavras, isso significa dizer que tudo que fugir ao bom senso, tudo que lesar a lógica, tudo que estiver contrário ao bem, não pode ser entendido como espiritismo. A proposta do espiritismo é a renovação do ser humano, é a melhora moral humana. Portanto, qualquer iniciativa, qualquer conteúdo que faça agressões, qualquer conteúdo que vá contra o bom senso, a lógica, qualquer conteúdo que apresente sintomas de preconceitos, por exemplo, não está coerente com a doutrina espírita. Qualquer conteúdo que apresente aspectos que comprometam o bem geral, que comprometam pessoas, que criticam instituições, que criticam iniciativas, não estão coerentes com a doutrina espírita. Ou também qualquer iniciativa que coloque medo, que faça ameaças, que faça chantagens, que envolva-se com vícios, com promoção, com vendas. Então é preciso muito cuidado. O objetivo do espiritismo é a renovação humana, é transmitir conforto ao coração, especialmente nesses momentos. Então, para os que se aproximam da doutrina espírita, observar. Se houver qualquer tentativa de chantagem, se houver qualquer ameaças, se houver medos, propagação de medo ou propagação de desordem, isso não é espiritismo. Isso poderá ser mediunismo, mas não é espiritismo. Para os espíritas, em particular, os adeptos experimentados, já com larga vivência da doutrina espírita, onde o critério também não pode ser esquecido, a fidelidade aos princípios espíritas significa ficarmos atentos para não misturarmos práticas estranhas à prática genuinamente espírita. Em outras palavras, isso significa não querer introduzir no espiritismo conceitos e práticas e hábitos que não condizem com a prática espírita, que é totalmente desprovida de qualquer misticismo, desprovida de qualquer ritual, desprovida de qualquer tentativa de manipulação de pessoas, de dados, de bastidores, de agressividade. O amor deve ser a tônica das nossas ações. Você se referiu às obras básicas do Espiritismo, né? E logo depois que Allan Kardec lançou a primeira obra, o Livro dos Espíritos, ele iniciou a publicação da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Qual foi o seu objetivo ao iniciar esse trabalho, que foi realizado até a sua desencarnação, durante 12 anos? Qual foi o seu objetivo, qual o valor dessa obra? Muito boa observação, minha querida Ivone. Porque, paralelamente à publicação das obras básicas, o Livro dos Espíritos surgiu em 1857. Depois, o Livro dos Médiuns foi surgir em 1861. Mas antes disso, em 1858, em janeiro de 1858,
Allan Kardec lança a Revista Espírita referida no seu questionamento. E a Revista Espírita eram fascículos publicados mensalmente, mês a mês, de 1858, janeiro, até a sua desencarnação. E Allan Kardec, como você leu no subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec utilizou-se da Revista Espírita como veículo de comunicação para estudar realmente as descrições e narrativas que lhe chegavam por meio de vasta correspondência de pessoas que indagavam o codificador, faziam-lhe perguntas de funcionamento de grupos, de como entender determinados fenômenos que se apresentavam na confluência de vários países, de vários grupos, de várias pessoas, uma vez que os fenômenos produzidos pelos espíritos e seus variados desdobramentos não eram restritos à França, onde Allan Kardec morou, mas eles estavam em toda a Europa e também em outros países das Américas. E Allan Kardec recebia vasta correspondência. Ele não tinha tempo, numa época sem o WhatsApp, sem nenhuma tecnologia, numa época de caneta que era uma pena no tinteiro, ele não tinha tempo de responder a tantos questionamentos, a tantas perguntas. Então ele fez da sua Revista Espírita um laboratório de experiências, mas também um veículo para responder às diversas cartas e questionamentos. É muito interessante porque ele juntou na Revista Espírita uma oportunidade de respostas às várias indagações que lhe chegavam, utilizou-se da Revista Espírita para apresentar os estudos das observações que fazia dos fenômenos que ele mesmo presenciava ou que lhe eram narrados por essas correspondências, aliando-os e fazendo essa junção com os princípios fundamentais já publicados em O Livro dos Espíritos, mas também é muito interessante porque a Revista Espírita era também um veículo de análise de críticas publicadas pela imprensa da época, observações contrárias ao espiritismo, que ele ficava sabendo pela imprensa. Ele tinha oportunidade, então, de apresentar os argumentos que derrubavam aquelas críticas, muitas vezes sem fundamento, eram críticas, muitas vezes, por prazer pessoal de denegrir, ou, ao mesmo tempo, também destacar pontos de publicações favoráveis ao espiritismo. Allan Kardec foi alguém que foi elogiado e também criticado. Ele recebeu muitas críticas públicas e ele tinha oportunidade de manifestar-se defendendo, não a ele mesmo, mas defendendo as ideias espíritas e seus fundamentos. De forma que a Revista Espírita, publicada ininterruptamente de 1858 até a sua desencarnação em 1869, Allan Kardec utilizou-se dela para estudar os fenômenos que ele presenciava ou que lhe eram relatados, responder a inúmera e vasta correspondência que lhe chegava, centenas de correspondências, e, ao mesmo tempo, analisar e estudar as cartas que recebia ou os artigos publicados favoráveis ou contrários ao espiritismo. Foi um vasto laboratório de experiências. Para quem não conhece a Revista Espírita, ela se constitui num verdadeiro tesouro doutrinário de muitas experiências, de muitos relatos vivos dos fenômenos espíritas e seus desdobramentos tão variados e complexos e, ao mesmo tempo, tão empolgantes. Isso significa que é muito importante estudar a Revista Espírita ainda nos dias de hoje, né, Orson? Mas nós encontramos, Orson, nos apontamentos de Tiago 2, 14 a 26, que a fé sem obras é cega. Como que nós podemos entender esta afirmativa à luz da doutrina espírita? Essa afirmativa é muito importante. A fé sem obras é morta. Quer dizer, nós recebemos um montante muito expressivo de informações vindas pelo Evangelho de Jesus, e agora com a grandeza e lucidez da doutrina espírita, que nos faz ampliar o entendimento daqueles conceitos exarados pelos evangelistas que narraram as experiências de Jesus, seja através dos chamados milagres, através dos ensinos, das parábolas, através das bem-aventuranças, e todo o contexto riquíssimo dos conteúdos do Evangelho. Paralelamente a isso, com o advento do Espiritismo, nós tivemos um esclarecimento
que colocou fim àquelas dúvidas de conceitos, de expressões, de citações de Jesus, que não foram compreendidas devidamente no seu tempo, até face à limitação e pobreza de nosso raciocínio à época. Então, muitos conceitos de Jesus foram entendidos, mas muitos outros ficaram para serem entendidos mais adiante. Com a vinda da doutrina espírita, esses conceitos se ampliaram e nós podemos entender com mais profundidade. Desde a época de Jesus, começou-se essa semeadura mais intensa para a construção e cuidados com a fé, esta virtude excelente que nenhum de nós pode dispensar. A fé alimenta a alma. A fé, ela faz com que nós possamos compreender a vida, seus desafios, seus fundamentos, para nos entregarmos a Deus e prosseguirmos a nossa jornada evolutiva. Jesus trouxe muitos ensinamentos sobre a fé, comparando-a em vários momentos. E, ao mesmo tempo, com o raciocínio espírita, nós vamos compreender a fé com mais amplitude ainda. Depois de estudar os evangelhos e estudar o espiritismo, a fé tem um alcance muito maior em nossos corações. Mas aí surge a pergunta: de que vale todo esse conhecimento? De que vale toda esta construção da fé se aguardarmos apenas para o nosso deleite, apenas para o nosso interior? A fé sem obras é morta. Isso significa dizer que nós precisamos movimentar os recursos provenientes, os frutos da fé, que começam a surgir em nós com a compreensão melhor da vida, e produzir frutos em favor da coletividade, do ambiente onde vivemos, da família em que vivemos, da época em que vivemos, das circunstâncias que nos envolvem. Isso significa dizer que não adianta ter uma fé passiva. A fé tem que ser ativa. Ela tem que movimentar recursos em todos os sentidos, recursos que auxiliem o próximo, recursos que nos façam mais fortes, recursos que abrandem um momento difícil, como este que estamos atravessando. Este momento exige de todos nós o fortalecimento, o uso da fé e, naturalmente, a distribuição dos frutos em socorro daqueles que não conseguiram ainda construir devidamente um terreno sólido, um terreno onde possam compreender que este fenômeno é passageiro e tem uma finalidade educativa, didática. A fé sem obras é morta. A fé tem que agir e ela age através das nossas mãos, do nosso raciocínio, do nosso sentimento, da nossa voz, do nosso olhar, das nossas providências em favor uns dos outros. E talvez não, especialmente em nosso próprio favor. Nós já ouvimos muitas vezes pessoas perguntarem: você é um espírita praticante? O que envolve a prática do espiritismo? A prática do espiritismo, Ivone, envolve, naturalmente, viver os princípios doutrinários do espiritismo. Viver os princípios doutrinários do espiritismo significa respeitar o conteúdo doutrinário, ter um zelo pelo seu conteúdo. Esse zelo e respeito ao conteúdo espírita significa não misturar aos conceitos e práticas espíritas outras práticas distantes do espiritismo. Vamos dar um exemplo muito simples. Digamos, por exemplo, que estamos envolvidos numa instituição espírita que se dedica a cuidar de crianças ou fornecer almoço, etc., atividades assistenciais. E sob desculpa de angariar recursos para essa finalidade, realizar, por exemplo, um baile onde se sirvam bebidas alcoólicas. Isso é completamente incoerente com a prática espírita, porque estimula o vício. Então, a fidelidade aos princípios doutrinários significa termos zelo. Tudo que vamos fazer em nome do espiritismo é preciso ver se aquilo condiz com o título espírita. Esse é um detalhe importantíssimo para não comprometermos a seriedade e a grandeza do espiritismo. Quer dizer, evitar a introdução de práticas estranhas para não nos iludirmos, para não cairmos no ridículo e não abrirmos campo para a fascinação, em que é um outro capítulo que a doutrina espírita oferece para os nossos estudos. Nós diríamos que isso envolve também a vivência pessoal, não é, Orson? Esta vivência pessoal, naturalmente, envolve a moral espírita. O espírita deve agir moralmente de acordo com os princípios que abraça. Isso significa honestidade, retidão,
Isso significa comprometimento com as causas humanitárias, o que faz com que a fé que nós falamos anteriormente, a fé sem obras é morta, faz com que a sua fé espírita, o seu entendimento de fé, dê frutos na vivência, no respeito ao semelhante, não a adoção de preconceitos, ou manipulações, ou intrigas, ou maledicência. Tudo isso não condiz com o espiritismo, não condiz a vingança, não condiz a prática estranha à moral cristã. E a moral cristã, a moral de Jesus, é a moral inigualável, incomparável, de reto proceder para o homem de bem. E que mensagem você deixaria para os nossos telespectadores neste momento tão difícil, de tanto sofrimento que nós estamos vivendo na Terra, Orson? Nós estamos vivendo realmente um momento muito grave, mas temos que nos apegar à realidade da própria vida. A vida não se constitui desta vida temporária do corpo. Nós não somos o corpo. Nós somos uma alma que vivia antes e viverá depois. Somos almas imortais. Confiemos no Criador. Se Deus permite, é porque algum aprendizado vamos tirar. E nós já estamos começando a enxergar os aprendizados que aí estão. Não nos desesperemos. Confiemos na providência divina, pois que Deus não erra. Deus é sabedoria, é onipresente, é onipresença, é onipotência, é bondade, justiça, misericórdia. Confiemos no Criador e busquemos o Criador nos momentos em que nos sentirmos fraquejar. Busquemos a assistência de Deus, porque nunca nos faltará amparo diante desses momentos. Ergamos a cabeça com esperança e fé para prosseguir. Muito obrigada por estar conosco. Foi uma satisfação, Ivone, que o programa continue levando consolo aos corações. Meu abraço a todos os telespectadores. Muito obrigada mais uma vez. Agora nós vamos ficar com a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Desejamos a todos muita paz. A sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver a obra de arte que ainda estava oculta sob o pano. Falava-se que o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes, entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados, porque o pintor era muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado e houve caloroso aplauso. O quadro era realmente impressionante. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus, batendo suavemente na porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele desejava ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso achou uma falha grave no quadro. A porta não tinha fechadura. Dirigiu-se ao artista e lhe falou com interesse. A porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como é que o visitante poderá abri-la? É assim mesmo, respondeu o pintor calmamente. A porta representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. Muitas vezes mal interpretado, outras tantas desprezado e grandemente ignorado pelos homens, o Cristo vem tentando alcançar nossa casa íntima há mais de 2 milênios. Conhecedor do caminho que conduz à felicidade suprema, Jesus continua sendo a visita que permanece do lado de fora de muitos corações. Nós o chamamos de Mestre, mas não aceitamos que Ele nos ensine sobre as verdades da vida. Falamos que Ele é médico das almas, mas não seguimos suas prescrições. Dizemos que Ele é o irmão maior, mas não permitimos que coloque a mão sobre nossos ombros e nos conduza por caminhos seguros. Enquanto Jesus espera que abramos as portas do nosso entendimento, nós saímos pelas janelas da ilusão e desperdiçamos a oportunidade de seguir com quem possui a chave que abre as portas do infinito. Pense nisso. E se deseja se dar essa oportunidade e não sabe por onde iniciar,
Comece por conhecer a proposta de renovação moral trazida pelo Mestre de Nazaré. Jesus dividiu a história da humanidade e seus ensinamentos têm a lucidez de quem conhece as leis que regem o universo. Portanto, orientar-nos por suas sábias lições é uma questão de inteligência. Afinal, Ele conhece o caminho que nos conduzirá na direção da felicidade plena que tanto desejamos. O olhar de Jesus dulcificava as multidões. Seu coração magnânimo acolhia todos aqueles que o buscavam com desejo sincero de aprender. Seu abraço de luz envolvia as almas sedentas de paz. Seus sábios ensinamentos são atuais e capazes de impulsionar a humanidade por caminhos seguros. Seu convite é ao amor e à instrução, as duas asas que nos farão gravitar acima da ignorância e nos conduzirão ao encontro da liberdade efetiva. Pense nisso e destrave as portas do seu entendimento.